Palácio de Setiais. Palácio de Setiais, elegante palácio cor-de-rosa, agora um hotel de luxo e restaurante da Sociedade Hotel Tivoli, foi construído no século XVIII para o cônsul holandês, Daniel Gildemeister, numa porção de terra cedida pelo Marquês de Pombal. Localizado em Sintra, património mundial, ergue-se este palácio no meio de um terreno acidentado, de onde se pode avistar o mar e o alto da Serra de Sintra. De arquitetura neoclássica, insere-se no conjunto de palácios reformados pela burguesia. Destaca-se a entrada, com frontões triangulares, janelas de guilhotina e uma escada de 2 braços que se desenvolve para o interior no sentido da fachada secundária. Pode-se também constatar a adaptação do palácio à irregularidade do terreno, que tem um enquadramento com o Palácio da Pena. No conjunto, existem 2 corpos de planta composta, a ala esquerda, com planta em U, que se desenvolve à volta do pátio interior, e a ala direita, com planta retangular. As fachadas principais são simétricas, de 2 registros. As salas da ala esquerda são pintadas com frisos de flores e grinaldas, salientando-se a sala Pilmante, com cenas figurativas da autoria de Jean-Baptiste Pilmante, e a sala da Convenção, com alusões marítimas mitológicas. Realça ainda para a escadaria ampla, de 2 braços e 3 lanços, dando acesso ao andar inferior. Refira-se que este é o Palácio de Setiais, descrito como abandonado na famosa obra de Eça de Queiroz Os Maias. Mais que um hotel de 5 estrelas em Sintra, um palácio luxuoso e romântico que nos transporta para o requinte e envolvência da arquitetura do século XVIII. Na encosta desta serra, Vila Património Mundial da Unesco, com vista sobre o Castelo dos Mouros e o Palácio da Pena, deixe-se levar por um cenário de luxuriantes jardins e sinta-se a sonhar acordado. Quartos decorados com mobiliário de grande riqueza e salões deslumbrantes, com pinturas, tapeçarias e frescos de rara beleza, fazem deste hotel um espaço único para tornar cada evento ou estadia numa experiência inesquecível. Perca-se nos labirintos de vegetação frondosa ou fique a admirá-los do restaurante Setiais, enquanto se delicia com a cozinha da autoria do nosso chefe. Redescubra este hotel encantador, junto ao Castelo de Sintra, agora remodelado para o surpreender.
Segundo a lenda, na conquista de Lisboa por Dom Afonso Henriques, em que Sintra se rende sem resistência em 1147, um dos primeiros cavaleiros cristãos a subir a Serra de Sintra, foi Dom Mendo de Paiva, que encontrou uma porta secreta por onde fugiam vários moiros. Entre eles encontrava-se uma moura muito bonita com a sua velha aia. Quando viu o cavaleiro, a jovem, por se sentir descoberta, suspirou. A aia, aflita, pediu-lhe que não suspirasse mais. Dom Mendo decidiu fazer a jovem sua prisioneira. Quando o disse à aia, a jovem voltou a suspirar. O novo suspiro da bela moura fez com que a velha aia confessasse ao cavaleiro que a jovem tinha sido amaldiçoada por uma feiticeira e que morreria no dia em que desse 7 ais. A revelação deste segredo fez com que a moura suspirasse de novo. O cavaleiro não acreditou na história, o que provocou outro suspiro da jovem. Quando o cavaleiro anunciou que fazia ambas suas prisioneiras, a bela moura soltou novo suspiro. A pobre velha ficou desesperada porque a sua ama já tinha suspirado 5 vezes. O cavaleiro voltou a dizer que não acreditava em tais maldições e que iria procurar um local sossegado para onde as levaria. Depois do cavaleiro se afastar, surgiu um grupo de moiros que tinha ouvido a conversa e que se preparou para roubar as duas mulheres. Com um golpe de adaga cortaram a cabeça da velha ama, o que provocou um novo suspiro na jovem. Este foi o 6º suspiro. O 7º foi a última coisa que disse, no momento em que viu a adaga voltear para lhe cair sobre o pescoço. Quando Dom Mendo voltou, ficou muito triste e deu aquele recanto de Sintra, em honra da bela moura, o nome de 7 ais. Esta é uma lenda estranha que está na origem do nome de um local do concelho de Sintra e que remonta a 1147, data em que Dom Afonso Henriques conquistou Lisboa aos moiros.